Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez neste primeiro dia do mês de setembro. E certamente você pensa naturalmente como o tempo tem passado rápido. Aqui estamos nós começando o mês de setembro e quero aqui deixar o nosso abraço especial para aqueles que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa trazer muita paz ao seu coração e abençoar grandemente seus relacionamentos também. Quero me dirigir a todos os nossos ouvintes e assistentes neste instante para dizer que desejamos um dia muito bom e um restante de semana dirigido por Deus. Nesse instante, quero convidá-lo a voltarmos a nossa atenção para o livro dos Provérbios, que tem nos acompanhado em diversos momentos. Leremos neste momento Provérbios capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Tenho mencionado aqui algumas vezes que uma das construções de frase mais comuns no livro dos Provérbios, que é algo que ocorre repetidas vezes na literatura hebraica, principalmente na literatura poética, são os chamados paralelismos. São duas sentenças paralelas. E há um tipo específico de paralelismo chamado paralelismo antitético, em que duas sentenças colocam ideias exatamente opostas. A colocação de conceitos e declarações diametralmente opostos para afirmar uma tese ou uma verdade. É o que acontece com esse texto, em que se fala dos bons e dos maus, ou dos perversos. Mas há outra coisa a se destacar nesse texto, que é o uso dessa expressão. Eu sei que a expressão parece um tanto pesada, mas a designação, bons, retos, puros, presente algumas vezes no livro dos Provérbios, refere-se àquelas pessoas que optam pela obediência a Deus. A outra designação, ímpios, perversos, maus, faz referência àqueles que preferem a desobediência, se distanciam do plano de Deus para a sua vida. Portanto, perversos aqui não tem um sentido específico de alguém extremamente maldoso, mas tem um sentido genérico de qualquer pessoa que se distancia do projeto de Deus, qualquer pessoa que opta pela sua própria vontade. A outra coisa que chama a nossa atenção nesse texto é que o texto faz referência ao sacrifício, à oferta religiosa, entregue tanto pelos bons quanto pelos perversos, ou seja, ambos exercem algum tipo de atitude religiosa, de comportamento religioso. O que nos faz perceber que a mensagem principal desse texto é a mensagem de que, para Deus, o mais importante não é aquilo que fazemos, não é aquilo que realizamos, mas a atitude que nos move nessa direção, aquilo que há dentro de nós, aquilo que há no nosso coração. Só para confirmar essa ideia, eu queria lembrar a você aquilo que ocorre lá no início da Bíblia, quando nós temos a história de Caim e Abel. Você conhece a história? Os dois irmãos que acabam se desentendendo. O texto começa mencionando que ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não do sacrifício de Caim. Qual a razão pela qual isto ocorre? Justamente para que nós comecemos a entender, desde o começo da revelação divina, que o que interessa a Deus é a atitude de coração. Certamente foi o coração de Caim que não agradou a Deus. Certamente foi sua motivação que não agradou a Deus. Perceba, por exemplo, no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, quando a palavra de Deus faz referência a uma grande admoestação de Deus ao povo, que Deus condena a atitude do seu povo, e Deus diz, inclusive, que eles deixem de trazer ofertas vãs, ofertas inúteis. Ou seja, é interessante perceber que Deus não está reclamando porque o povo está deixando de trazer ofertas. As ofertas são entregues. No entanto, as ofertas não agradam a Deus. E aí nós somos lembrados do fato de que o que interessa a Deus não é propriamente a nossa oferta. Não é propriamente o que nós lhe entregamos. Afinal de contas, tudo pertence a Deus. O que faz diferença para Deus é o que há no íntimo do nosso coração. É o que move o nosso ser. É o que nos motiva a realizar alguma coisa. É o que nos motiva a fazer algo. É isto que de fato interessa ao Senhor. Por isso, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e o Evangelho segundo João nos conta isso no capítulo 4,
Jesus diz para aquela mulher algo a respeito da adoração. E ela então faz uma pergunta que a inquietava há algum tempo. Ora, o seu povo dizia que era naquele monte que deveria ser feita a adoração a Deus, os judeus diziam que era em Jerusalém, e ela queria saber qual o lugar certo para adorar a Deus. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Chega a mencionar que haveria um momento quando a adoração nem seria feita naquele monte nem no outro. Ou seja, o local não tem importância. A importância para Deus está no coração daquele que adora, daquele que oferta, daquele que se sacrifica, daquele que faz algo em relação ao que Deus projeta e propõe para nós. Nunca é demais lembrar o belíssimo capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Naquele texto que fala sobre o amor, o apóstolo chega a mencionar que qualquer coisa que ele fizesse seria inútil se não houvesse amor. Chega a mencionar, inclusive, a hipótese de distribuir os seus bens entre os pobres. Isso não teria valor se não houvesse amor. Fala da disposição para entregar o seu próprio corpo para ser queimado, sacrifício extremo, mas algo também inútil, sem amor. É preciso entender, portanto, que o que Deus quer ver em nós é uma disposição interior que seja agradável ao Senhor. Muito mais importante que aquilo que nós fazemos é o nosso relacionamento com Deus, porque aí as nossas ações simplesmente refletirão o que há dentro de nós, refletirão o que há no nosso coração, refletirá este relacionamento pessoal com o Senhor. Cuide de sua relação com Deus. Por isso, a recomendação de Cristo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, elas virão depois, elas serão acrescentadas. Mesmo aquilo que você faz deve ser fruto de um relacionamento íntimo, próximo, pessoal e profundo com o Senhor. É desse relacionamento que você deve cuidar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela fala tão claramente ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque nela aprendemos a respeito da disposição interior que te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a estar preocupados muito mais com as nossas atitudes e pensamentos do que com as nossas ações. Que o nosso mover interior te agrade, que as nossas decisões sejam conforme o teu querer, que o nosso espírito esteja unido ao teu, de tal forma que a tua vontade se cumpra em nós, primeiro no íntimo de cada um de nós e então nas nossas ações. É isso que te suplicamos nesse instante, no nome de Jesus. Amém.